A gente está muito, muito, muito feliz. É um momento de graça para nós, né? Podermos estar na presença do Pai e podermos de novo sermos instrumento do amor de Deus. E eu falei para ele que eu ia roubar a colinha dele hoje para mim. Muito bom, gostei de algumas coisas aqui, dá pra tirar muita coisa aqui. Sério que eu sou uma pessoa muito incrível, né? Eu só pegar uma palavra, uma frase, e se alguém falar para mim, faça alguma coisa eu vou fazer. Posso não saber o que, mas é incrível. Acho que é por isso que eu não gosto de preparar nada, né? Eu gosto de deixar quando a unção de Deus vem, traz pra gente aquilo que Ele quer. E eu estava lendo no carro, quando a gente estava vindo, as coisas que Ele colocou ali, e eu achei tudo aquilo tão profundo. Mas uma coisa me chamou muita atenção, e eu falei para ele na hora, eu falei, nossa, maravilhoso isso aqui, amor. Mas eu quero ver explicar isso aqui. Mas como eu sou enxerida, eu vou falar, né? Porque às vezes a gente não se dá conta, né? De pequenas frases e o quanto isso pode ser grande e o quanto isso pode ser transformador, revelador pra gente, né? O medo é algo que aflige realmente a humanidade e eu acho que de certa forma a gente pode dizer que a gente já nasceu no medo, porque toda mãe na hora que tem um filho, ela tem seus medos, né? E ela tem suas preocupações também. E aí é a hora que a gente precisa muito mais ainda lembrar da nossa nascente. Talvez a gente só acabe sofrendo tanto e permitindo que essas aflições cheguem tão longe, porque a gente não para pensar de onde viemos e para onde nós iremos. Se nós pararmos para pensar que eu estou numa grande rodoviária da vida e que tem ônibus chegando e ônibus partindo, qual ônibus que você vai pegar? A hora que você atravessar a ponte entre a chegada e a partida, para onde você vai? Da onde viemos e para onde vamos? Às vezes a gente esquece e aí entra num colapso da Terra como se a única existência que nós fôssemos ter é essa. Isso aqui é a menor porção e proporção da nossa existência. É a menor. É um piscar de olhos. Lembre para onde vocês vão. E é tão incrível que a maioria dos teus medos vão ficar tudo aqui na Terra. Eu acho fantástico isso. Eu adoro fazer bum pro medo. Ele morre de medo e sai correndo de mim. Eu sou mestre nisso aí. Tá com medo? Me conta eles. Vamos aqui tirar a roupa do medo. Eu falo e, gente, é verdade. Enfrente o teu medo. Não vai ser nada a mais do que tudo que importa e vai ficar na Terra. Nossa, num tempo tão insignificante e ínfimo. A maioria dos nossos medos está correlacionado com a vida na Terra. Mas a vida na Terra é uma passagem, é um Enem que você está fazendo. Conforme a sua média aqui, é a faculdade que você vai entrar também. Muitas moradas. Né? Santa Teresa d'Ávila, ela trouxe muito isso. São Tomás de Aquino também. Essas moradas e essas castelos que são dimensões da alma. Então eu acho que é bem interessante a gente estar com uma nota boa pra gente entrar, tipo assim, ó, 7ª dimensão da alma, né? Até a 3ª é muito terrível. É ainda positivo, estou em Cristo, por Cristo, mas, né? Então se eu começar a pensar que o único sentido de você estar aqui, porque tem um sentido, você não estaria, do nada, nada se faz, nada se cria, nada acontece. É porque Deus te deu uma permissão de você fazer um Enem, para de repente melhorar a tua nota da vida, para chegar do outro lado. E do outro lado, olha as crianças, que alegria, né?
Aí eu já quero ver o que é. O que está acontecendo, Deus? Não, porque assim, a pessoa está tão feliz, né? É tão feliz que não seja medo, né? Mas se você teve essa oportunidade, como você está usando a sua oportunidade de conquistar uma média melhor para você partir para uma pós-graduação, um mestrado melhor? Às vezes a gente se afunda tanto nos problemas da nossa vida, nas dificuldades do nosso dia a dia, como se isso fosse a única coisa que existisse na vida tua. Se amanhã você sofrer um acidente e estiver no hospital, você não vai nem lembrar daquela dificuldade, pode ter certeza. Se você estiver em coma, então é uma benção você tentar voltar para o corpo. Misericórdia, aquela coisa, aquela penumbra que fica na gente assim. E eu queria ir, parecia uma gelatina. Eu ia, quanto mais eu ia, mais força aquilo me jogava longe de volta. Não conseguia passar aquela camada, aquela ali, não voltava pro corpo. O que adianta? Tudo que os medos, as preocupações que eu estava tendo antes, naquele momento não existiam mais. Nem faziam sentido. Então, antes de você mergulhar no teu medo, como se só ele existisse, eu quero que você pare e olhe bem para ele, fale bem cá, vamos sentar, vamos conversar. Tipo, corpo com alma, né? Um é temporal, outro é temporal. E deixa ele colocar todos os medos que o corpo tem. E daí você fala para ele que esse corpo nem te pertence da Terra e vai voltar para a Terra. Já começa por aí que ele vai perder poder ali. Você fala, eu já vou arrancar você mesmo. Tudo isso é preocupante na vida? Já tô arrancando você vai ficar aí com tudo. E eu vou subir. Mas eu espero que vocês não levem as impressões dos medos que vocês têm. Porque é só impressão. É forma pensamento. Não é real. O medo maior que fragiliza o homem é a morte. E ela, para nós, pelo menos para mim, eu espero para vocês também, se não for, conversa comigo. Chega 6 horas da tarde, vamos ter um dedinho de prosa. Vamos ressignificar isso daí, né? Porque se o nascer, assim como morrer, é o estágio natural da Terra, e o caos é o desenvolvimento do homem, porque sem caos ele não ia fazer nada, sem necessidade, sem precisão, você não sai daí. Você não levanta da cama, você só vai porque você precisa, né? Então, o que é sofrimento é o desenvolvimento do homem. É o caos que a gente fala, todo sofrer. Gente, a Terra evoluiu por causa disso. O homem é preguiçoso. O homem é preguiçoso. Se não precisasse, ele ficar sentado ali, ó, esperando cair assim o fruto. No máximo, ele dá uma cutucada com as costas na árvore para ver se cai na mão dele. A gente evoluiu, essa evolução de conquista, de qualidade de vida, até de condicionamento da vida melhor por causa do caos. Porque você sofreu. Então você tem medo. Daí você fala assim, o que será que Deus quer comigo? Quando Deus deixou Jesus 40 dias no deserto, ele falou assim, você vai vencer todos os medos sobre a vida e você vai vencer o maior medo do homem, que é a morte. 40 dias, foi o deserto dele. Mas quando ele saiu de lá, ele tinha autoridade para falar diante da morte. Ele saiu doutor, especialista da dor humana, da morte, dos medos, das culpas. Será que Deus não está te chamando para ser especialista de alguma coisa? Se o nosso sofrimento é a nossa faculdade da vida que te faz especialista, e se Deus te chamou para ser doutor nisso, pode ter certeza que Ele vai te usar ali na frente, depois que você aprender tudo o que você precisa diante do teu sofrimento. Porque você vai ter autoridade para falar diante disso. Quando eu digo que eu não tenho medo da morte, é que do outro lado é muito melhor. Não gosto de passar pela morte. O desligar do corpo não é legal. Só que é tão bom depois. Que paz, que amor, que plenitude do ser.
aceitar voltar também poderia ser um medo gigantesco. Agora que eu venci, terminei o processo, tô lá na paz, por que que eu vou voltar? Né? Mas Deus assim quis. Mas quando é induzido, daí não encontra essa paz. Eu não sei, porque eu entrei em coma meia hora depois que eu entrei no pronto atendimento, né? O que eu já vi, porque eu já tive o coma induzido por causa de cirurgia depois, assim, minhas 10 cirurgias, né, minhas coleções. Eu acho que não tem, eu acho que quando é induzido é um processo biológico, né? É químico. Daí não é o processo do corpo se desligando naturalmente, né? Acredito que não, porque quando eu estava em coma induzido, eu não tive essas provações. Não, a pessoa encerra o seu ciclo antes, não encontra essa paz que você está falando. Se ela faz o suicídio, não, ela vai encontrar 3 dimensões bem interessantes, assim. Por sinal, tem um vídeo no canal da casa, que eu acho que eu já falei sobre isso, né? As 3 dimensões do Vale dos Suicidas. Então, a misericórdia de Deus é grande. A gente não pode dizer que não há salvação nisso, porque o que eu vi ali foi que o primeiro nível não tinha salvação. O segundo, eu não sei. E acho que não era para me saber. E o último, eu vi os anjos todos do lado dos corpos, ali em repouso, em sonoterapia, de quem tinha tirado a vida. E eles estavam esperando, eles iriam entrar no purgatório. Porque eram casos onde a pessoa estava atribulada do espírito. Teve indução espiritual ali, e Deus não cobra totalmente da pessoa aquilo, porque ela não estava na sua sanidade mental. Ela estava num processo obsessivo de dores da terra, né? Tem um processo que vai passar ali, vai entrar numa dimensão do purgatório muito complicado, tem várias, mas eles estavam salvos, foi o que eu vi, gente, de verdade, e eu voltei, falei, doa quem doa, eu tô falando isso, mas foi o que eu vi. A misericórdia de Deus, ela é gigante. E diante da atitude da pessoa, num momento de aflição do espírito, quando tem outras coisas, às vezes maldições familiares, históricos que estão ali perseguindo, a misericórdia de Deus é incrível, porque ele não cobra, é como se ele estivesse falando assim. Por isso que a gente fala, é aquele que muito sabe, muito será cobrado, o tempo da sua ignorância. A pessoa estava na ignorância, porque ela não conseguia ter total consciência do que estava acontecendo ali. E a misericórdia de Deus é linda. Então existe um abismo muito grande entre esse suicida que é, não por raiva de Deus, raiva da vida, e sim desespero do sofrimento. E principalmente quando tem aí essas perturbações, eu digo que aí existe um vale grande de misericórdia de Deus aí, né? Por sinal, ali tem uma caixinha com bastante dúvidas e perguntas. Eu quero fazer 2 vezes no mês roda de conversa, onde eu vou responder todas as perguntas que estiverem ali. Nós vamos colocar daquele jeito para votar, né, Pri? Aquele negocinho que vota ali, porque a gente ainda tem umas 4, 5 do ano passado. Foi difícil, que você correndo atrás esse ano eu recupero. Eu vou recuperar o tempo perdido lá, mas a gente vai ter roda de conversa, onde esses temas, que às vezes é tão... As pessoas têm muito medo de falar dessas coisas, né? Das grandes atribulações da terra. E o que eu puder, diante da graça de Deus, que Deus faz assim permitir, né? Esclarecer, responder as dúvidas, e a gente vai ter bastante tempo de troca, de esclarecimento aí. Podem colocar ali as perguntas que vocês querem, as dúvidas que vocês têm, que depois a gente vai registrar tudo isso para estar solucionando. Mas antes de tudo, eu quero dizer para vocês assim, que não importa o tamanho do seu medo, não importa a sua dor de culpa. Não importa aquilo que você olha para você mesmo e você tem, às vezes, asco, ranço, vergonha de situações, as raivas que você carrega, aqueles que você não conseguiu perdoar e todas as vezes que você tentou e que você caiu. Porque muitas vezes a gente para a evolução da nossa vida e a gente para o nosso chegar perto de Cristo
Porque você olha que você caiu, você errou. E aí você se sente mal com o peso do que aconteceu e se acha indigno de continuar lutando. Às vezes o medo que você sente, ele te atormenta tanto que você decide já nem continuar indo para frente. Só que eu quero que você se lembre de uma coisa, que eu sei que todo mundo sabe, mas às vezes a gente esquece. Quando nós temos essa atitude de sairmos do caminho, pararmos a rota, desistirmos de algo, por erros, culpas, arrependimentos, você está achando que o amor de Deus e o poder de Deus é do tamanho do seu problema. Não faça isso. Ele é maior do que o mundo inteiro. Você olha para a dificuldade, você acha que é parei, você acha que Deus também ele não consegue passar por cima daquilo, porque ele é só daquele tamanho? Gente, para olhar o tamanho que é Deus. Pensa no universo, a Terra é assim, ó, uma coisinha de nada no meio desse universo incrível que Deus construiu para nós. Ele é muito maior do que o teu problema, ele é muito maior do que a tua dor, ele é muito maior do que a tua dificuldade. Ele vai passar por cima disso e resolver isso lá daquele lado como se não fosse nada. Então não pare a tua vida e não atrase o teu chegar perto de Deus. Porque um dia eu errei, me afastei de Deus, um dia fiz algo de errado. Sério que você acha que o amor de Deus não é maior do que isso? Você acha que o amor de Deus era menor do que aquilo ali que você fez? Ele é muito maior. Ele é do tamanho do universo. Ele é infinito. Então não se preocupe com nada que te aconteceu na vida. O amor que Deus tem por você é muito maior do que tudo que você tem enfrentado até hoje. Só volte para o braço do Pai. Só isso. Nós vamos fazer uma oração e nós vamos entrar. E em seguida a gente vai estar dando prosseguimento nos trabalhos de atendimento da casa. Pessoal que está online, muito obrigada por conhecer da minha vida. Se não fosse ela, né, Luzia, nós duas, porque nós duas com a internet, nós somos muito boa. Tão boa que eu nem lembrava, você viu? Eu sempre, Naka, seja bem-vinda em Cristo Jesus, até que enfim, viu? Eu tava esperando você chegar para nós começar o trabalho, na sua. Ele tava trabalhando, gente. Pessoal que tá online, meu Deus, perdão, por sinal, perdão mais uma vez, porque enquanto eu tava ali, eu tava vendo que tinha gente avisando, agradecendo que a palestra estava maravilhosa, que estava ao vivo. E eu esqueci mesmo de chegar e nem dar oi para vocês. Boa noite para vocês, pessoal. E boa noite de novo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, sua graça infinita e a sua misericórdia esteja na casa de cada um de vocês. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo no coração de vocês, gratidão pela presença. Os que vão assistir depois também, que Deus abençoe. E que essa graça, que essa unção e que essa convicção de que não importa o que eu errei, não importa o que aconteceu na minha vida, o amor de Deus é muito maior do que tudo isso. Então eu não preciso parar por causa disso. Ele é muito maior do que eu, né? Vamos fazer uma oração então. Coloque a sua mão no seu coração e pensa naquele lindo Jesus à sua frente. Aquele Pai incrível que está de braços abertos constantemente para você. Como se ele chamasse você pelo seu nome. E eu quero te dizer que seja assistindo online ou seja aqui presente, você pode ter certeza que no dia de hoje, o Pai chamou você pelo seu nome. Olha que precioso. Você já pensou, cada um de vocês, ele chamou pelo nome? Até a Carolzinha Bibi, ele chamou pelo nome. E falou, filho, eu escolhi você para estar ali no dia de hoje. Ele te trouxe até aqui. É porque ele tem algo grande para te entregar.
é porque Ele tem algo incrível que pode trazer de novo sentido para a tua vida. E que você neste momento se sinta amado, querido, especial, porque Deus preparou um lugar para você aqui. Amado e querido Deus, Pai de infinita bondade, de misericórdia, de amor, gratidão por cada um que está aqui presente nessa noite. Que cada um possa sair daqui com o seu vaso de bênção transbordante do Espírito de Deus. Que cada um aqui se sinta amado, acolhido, que cada um tenha sua força para viver retomada. E que diante de toda e qualquer dificuldade e obstáculo, nós possamos lembrar que o teu amor, meu Pai, é muito maior do que qualquer erro, de qualquer medo, qualquer dificuldade que eu encontre pelo caminho. E que nessa convicção nós possamos nos levantar cada dia mais forte, mais abençoados, mais convictos, mais cheios do Espírito Santo. E que assim sendo, nós possamos fazer na nossa vida uma transformação para que nós possamos encontrar o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia em cada momento da nossa vida. Que assim seja, amado Pai. Eu te entrego cada um em tuas mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amor, vem para nós rezar Ave Maria, para a gente entrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém e amém. E só contando para vocês que é ela que vem mesmo na hora da morte, tá?